Você já convocou uma reunião urgente na sua empresa, onde todo mundo ali concordou que algo precisava mudar urgentemente, e ainda assim, uma semana depois, tudo continua igual? Ou você já contratou gente brilhante, investiu em treinamento, deu autonomia, e mesmo assim, você continuou sendo o gargalo de tudo? Ou será que você já viu a sua equipe tendo conflitos que se repetem, repetindo as mesmas ações, como se todo mundo ali tivesse preso num looping infinito, cometendo os mesmos erros todo dia? Isso não é falta de competência, nem falta de estratégia. Também não é falta de ferramenta ou de nenhum programa específico. É algo bem mais profundo. As pessoas e, consequentemente, as empresas vivem como se elas estivessem inteiras, mas elas reagem como se fossem fragmentadas. Então, a cabeça quer uma coisa, o coração quer outra, a cultura puxa para um lado, e o resultado acaba sendo sempre o mesmo: reação automática disfarçada de decisão consciente. Olá, eu sou o Emílio Calil e eu te dou as boas-vindas a essa série sobre os 12 aspectos da consciência. Ao longo da minha jornada profissional, eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas em cenários bem diferentes. Eu atuei em agência de marketing, empresas de diversos tamanhos e multinacionais. E isso me deu uma perspectiva que me permitiu conhecer por dentro tanto o lado de um prestador de serviço quanto de quem contrata. E essa circulação me mostrou uma coisa: não importa o tamanho da empresa, existe um padrão que se repete constantemente. Pessoas brilhantes presas em loopings automáticos. Líderes talentosos que não conseguem entender por que a sua equipe não deslancha. E as empresas tomando as mesmas decisões ruins que nunca deram certo. Não era falta de conhecimento, era falta de consciência sobre como as pessoas realmente funcionam. E esse foi um dos motivos que me fez ir fundo num estudo mais aprofundado da consciência humana e, como consequência, junto com a minha esposa, eu acabei criando a Quickening, que é uma agência que une gestão de pessoas, autoconhecimento, marketing e negócios para ajudar as empresas a saírem do automático e se tornarem o que a gente chama realmente de empresas conscientes. Existem 12 aspectos da nossa consciência que organizam o funcionamento humano há milhares de anos. São 12 pontos onde as pessoas travam, tanto na vida pessoal, profissional ou como empresa inteira. Esses aspectos eles influenciam de uma maneira inconsciente e automática a forma como a gente se relaciona, como nós fazemos negócios, como nós escolhemos as nossas amizades e até como a gente decide qual produto ou serviço comprar. E até, consequentemente, isso também influencia o próprio marketing das empresas. Quando esses aspectos eles são ignorados, a vida vira uma sobrevivência. Só que quando eles estão integrados, a vida vira expressão. Você só precisa conhecer esses padrões. Antes de entrar nos 12 aspectos da consciência, é importante entender o que realmente significa a palavra consciência. Ela vem do latim con, que significa junto de ou em posse de, e scientia, que é saber, conhecimento. Só que a palavra scientia, ela tem uma origem ainda mais profunda, que é skei. Skei significa cortar, fragmentar, separar, dividir. E a ciência funciona assim, ela separa as coisas para poder estudar. E tudo bem, porque a gente precisa ter esse entendimento fragmentado. Só que quando você vive somente nesse modo separado, aí surgem os problemas. Por exemplo, na sua empresa, o que acontece? Um departamento não conversa com o outro, uma estratégia que a equipe não executa,
A cultura que o RH prega não é aplicada na prática. O marketing que vende algo que a empresa não é. E isso pode ser observado também até na sua vida pessoal. Então, por exemplo, quando você sabe que deveria fazer algo, mas não faz. Quando você entende a teoria, mas não consegue aplicar a prática. Você quer mudar, mas você continua repetindo os mesmos padrões. Consciência, na sua origem primitiva, é scale, juntar as partes. Não é acumular mais informação, é integrar. Então, guarda isso. Consciência é integração. Agora pensa comigo. Imagina que você faz uma coisa repetidas vezes, que com o passar do tempo você nem pensa mais naquilo que você está fazendo. Então, imagina o caminho que você faz todo dia para ir para o emprego, para o teu trabalho. Você não para pensar em cada rua, cada esquina. Você simplesmente vai. O corpo já sabe esse caminho. Ou, por exemplo, num músico toca de forma magnífica um determinado instrumento e você olha e parece que ele nasceu sabendo fazer aquilo. Só que ele não nasceu. Ele praticou incontáveis vezes e ele repetiu o mesmo movimento tantas vezes que a mente parou de pensar e o corpo começou a agir sozinho. Repetição gera comportamento automático. Agora eu convido você a pegar essa lógica e ir um pouco mais longe. Imagina que essa repetição não acontece por 5 ou 10 anos, mas por milhares e milhares de anos. Padrões que foram repetidos por civilizações inteiras até parecerem naturais. Só que eles não são naturais, eles foram construídos. No início da nossa humanidade, o pessoal não tinha mapa, GPS, nem calendário. Então os nossos ancestrais, eles olhavam para o céu para se orientarem aqui na Terra. E observando ali o movimento do Sol, da Lua, das estrelas, eles perceberam o seguinte, que mais ou menos a cada 30 dias, a configuração do céu mudava. 30 dias depois, mudava de novo. E ia mudando, até que depois de 12 mudanças, o primeiro padrão que eles tinham observado voltava novamente. Ou seja, era um movimento cíclico. Então o que eles fizeram? Eles pegaram e dividiram esse tempo em 12 partes de 30 dias, que dá 360 dias, e eles organizaram isso em um círculo que tem 360 graus. E isso não era para prever o destino das pessoas, era para prever o tempo. Quando plantar, quando colher, quando se resguardar. E cada um desses 12 períodos do ano exigia das pessoas comportamentos e habilidades diferentes. Então, em determinado momento, eu precisava de gente com iniciativa para plantar. Depois, eu precisava de pessoas fortes para colher. Ou gente com mais paciência para ficar ali separando grãos. E depois, alguém de visão que fosse buscar novas terras para expandir aquela aldeia, aquela comunidade. E esses padrões se repetiram por tanto tempo e em culturas tão diferentes que eles viraram a estrutura do que a gente entende hoje como sociedade. E é daí que surgem os 12 aspectos da consciência. Eles são padrões de comportamento inconscientes que a gente carrega junto de nós há 200 ou 300 mil anos e que hoje a gente chama só de é o nosso jeito de ser. Hoje, isso aparece muito claro em duas situações muito distintas. A primeira é dentro das empresas. A gente tem departamentos separados, funções isoladas, pessoas desconectadas do todo. Então, o que você tem? Você tem um RH que cuida de gente. Você tem o financeiro que cuida de recursos. E você tem um comercial que cuida do resultado. E marketing cuidando ali da imagem. Cada um no seu quadrado, sem integração e sem propósito conjunto. Dessa forma, a empresa funciona, mas não funciona.
ela tem movimento, mas ela não tem direção. Na sua vida pessoal, por exemplo, se você hoje sente que você não se encaixa muito bem nos padrões da sociedade, se você olha para certos comportamentos e pensa, isso não faz o menor sentido para mim, ou até mesmo dentro da sua família, aquele na tua macarronada de domingo, quando você olha para todo mundo ali, você fala, gente, não é possível, eu sou adotado. Como é que eu saí daqui? Eu não consigo me identificar com isso. Então respira, porque o problema não é você. Esses são os primeiros sinais do que a gente chama de despertar da consciência, que é quando você começa a perceber que muita coisa ao seu redor funciona no automático. São comportamentos herdados. E aí você já não quer simplesmente repetir essas mesmas coisas sem questionar ou sem pelo menos entender por que você tem que fazer isso. E aqui tem um ponto importante sobre essa questão. Você não pode escapar desses padrões, porque eles fazem parte de você e você faz parte deles. É como se você estiver num engarrafamento, você liga para alguém e fala, eu estou preso no trânsito. Você não está preso no trânsito, você é o trânsito. Você está no teu carro, junto com milhares de outros carros ali numa avenida ou numa estrada, você faz parte desse conjunto. Então, os aspectos vivem em você. O caminho não é fugir deles, é dominar os dois aspectos de uma forma consciente para que aí sim você tenha a capacidade de criar novos padrões. E aí você sai da separação, da ideia que você é um pedaço solto no mundo, e aí você começa a lembrar que você é inteiro. Os povos antigos organizaram esses 12 aspectos num círculo por um motivo muito simples. O círculo ele não aponta para nenhum lugar específico. Ele aponta para todas as direções ao mesmo tempo. Quando você olha um círculo completo, você não está vendo uma parte dele, você está vendo o todo. E a proposta dos 12 aspectos da consciência é exatamente essa: olhar para o ser humano por todos os ângulos possíveis. E aqui entra uma coisa bem curiosa. A palavra todo, ou tudo, em latim, é omni. Então, quando você começa a reunir essas partes separadas, os scales, né? Falei agora há pouco, esses fragmentos, e você começa a juntar essas partes, você se torna omniscient, ou, no latim mais recente, omniscient, que hoje a gente conhece a palavra como onisciente. Não no sentido divino, da onisciência de Deus. Você se torna onisciente sobre você mesmo. Omniscient é saber tudo sobre o seu próprio funcionamento interno. É parar de ser controlado por padrões inconscientes e automáticos. E olha só, isso que eu estou falando nem é algo, né, nem é uma novidade, assim, porque 2.500 anos atrás, mais ou menos, os gregos resumiram todo esse conceito numa frase muito simples, que ficava na entrada do templo de Delfos, que é a famosa frase, conhece-te a ti mesmo. Hoje, a gente atualizou essa frase e transformou ela numa única palavra, autoconhecimento. Os 12 aspectos da consciência são esse mapa de recomposição. Cada aspecto representa um pedaço do ser. Quando você ignora um deles, você vira sombra. Mas quando você realmente se reconecta e integra, ele te ilumina. A maioria das pessoas acha que autoconhecimento é algo muito pessoal, íntimo, espiritual ou terapêutico. Só que a gente esquece que empresas são feitas de pessoas. Se as pessoas operam no automático, a empresa opera no automático. Se as pessoas são fragmentadas, a empresa é fragmentada. E você pode ter o melhor planejamento estratégico do mundo. Se ele não está alinhado com os aspectos da consciência individual ativos dentro da empresa, não funciona.
Porque você está tentando implementar uma decisão consciente numa estrutura que sempre foi treinada para funcionar no automático. Quantas vezes você dá uma ordem, você faz uma solicitação, você faz reunião e não muda, não entra na cabeça das pessoas? Pois é. Ao longo dessa série, você vai entender, então, por exemplo, por que certas decisões sempre se repetem, por que mudar comportamento sem mudar consciência não dá certo, e principalmente, qual desses 12 aspectos, ele está bloqueado em você, ou na sua liderança, ou na empresa como um todo. Cada vídeo vai revelar um aspecto e como ele atua na nossa vida pessoal, profissional e empresarial. E no final você vai ter, então, esse mapa completo de como você, internamente, e a sua empresa funcionam. No próximo vídeo, eu vou te apresentar o primeiro aspecto da consciência e como ele determina se você age ou reage, se a sua empresa lidera ou copia, e se a sua vida expressa quem você realmente é ou se você só repete o que te ensinaram. Se você já chegou até aqui, parabéns, obrigado por me acompanhar. Você já sabe que a transformação real não vem de fórmula, ela vem da consciência. E é isso que a gente vai ver no próximo vídeo. Até lá!